Amém, irmãos? Eu não podia perder a oportunidade, diante da liderança que escalou eu para estar ministrando aqui, de usar a palavra de hoje para falar sobre o dia que nós estamos, que é a Páscoa. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa data que precisa ser muito especial para nós. É uma data que precisa marcar os nossos corações, precisa conduzir as nossas vidas, porque a Páscoa representa a maior carta de amor que alguém podia dar para alguém, e Jesus deu ela para nós. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu creio que muitas pessoas aqui serão relembradas da intenção que a Páscoa tem. Creio que alguns serão restaurados por se esquecerem daquilo que a Páscoa é de verdade. E eu gostaria muito que você desse liberdade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, trazendo ao teu coração o porquê que nós celebramos, ou às vezes não estamos celebrando, essa data que precisa ser tão especial nas nossas vidas. Não sei se você sabe, mas a Páscoa não começou no dia da crucificação. Ela começou muitos anos atrás. Alguns estudiosos falam que foi 1400, 1500 anos antes de Cristo, quando o povo de Israel era escravo do Egito. E naquela época Deus envia 10 pragas especificamente, para que o povo pudesse ser liberto, né? O povo já havia aí 400 anos que eles eram escravos. E Deus usa Moisés para trazer essa libertação para o povo, e ele manda ali, ele envia 9 pragas, e na 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, Deus dá uma direção para o povo. Ele fala: olha, vocês vão festejar essa noite, porque essa noite é a noite que tudo vai acontecer para vocês saírem da escravidão. E essa celebração, ela vai ser da seguinte forma: você vai matar um cordeiro, vai juntar as famílias, você vai matar um cordeiro, você vai aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e você vai comer a carne dele junto com pães sem fermento e ervas amargas. E nesse dia foi instituído a Páscoa, nesse dia foi instituído essa celebração que os judeus celebram até hoje, lembrando do livramento que Deus deu para eles, lembrando da forma que Deus trabalhou nesse dia, trazendo essa libertação para esse povo. E sabe o que é interessante? Muitas vezes a gente acredita que Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem, é do hebraico pechá, né, traduzido vira Páscoa. E muitas pessoas acreditam que a Páscoa é a passagem do povo, né, da escravidão para a libertação, é quando eles saem do Egito. Na verdade, essa passagem que está falando aqui, né, a expressão Páscoa, a expressão passagem, ela dá a ideia do dia, da noite, para ser mais específico, em que o anjo da morte passa sobre o Egito. Essa passagem é a celebração da Páscoa. E ali ele olha as casas que tinham sangue nos umbrais, ele não entrava, e ele guardou o povo de Deus, o povo de Israel, mas sobre a casa dos egípcios ele passou, e morreu todos os primogênitos, tanto de homens como de animais naquela época. Então a Páscoa começou nessa época, muito tempo antes da gente imaginar que poderia Jesus morrer na cruz por nós. Só que para nós não tem o efeito que deveria, porque nós não somos judeus. Eu não sei se você comemora a Páscoa aqui pensando na libertação do povo. Porque na verdade Jesus, para confirmar o sacrifício que na época houve, do cordeiro que deu a vida para que eles fossem libertos, morreu como um cordeiro para nós, ressaltando o efeito do que a Páscoa deveria ter sobre as nossas vidas. Então eu gostaria de trazer para você hoje, eu gostaria que você pensasse bastante, para que você pudesse sair daqui hoje, tentando entender, na verdade, tentando viver uma Páscoa de verdade. Uma Páscoa que não é moldada por um comércio, mas uma Páscoa que é efetiva nas nossas vidas, como o sacrifício de alguém que morreu por nós, para que nós tivéssemos vida. E essa é a maior razão da gente celebrar a Páscoa. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 5.
A Páscoa é a celebração da morte de Cristo por nós. Ele morreu por amor, amém? Mas tem que ser muito louco para morrer por alguém, né? Tem ou não tem? O título da nossa palavra vai ser esse, louco amor. Como que pode alguém morrer pelo outro desse jeito? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida, essa palavra de vida que traz vigor à nossa alma, ao nosso espírito, e nós pedimos que o Senhor nos dê direção, entendimento, graça. Nós pedimos que o Senhor venha com esta espada de dois gumes sobre o nosso coração, nos trazendo, nos relembrando valores que são importantíssimos na nossa vida e precisam ser reavaliados, Pai. Então, em nome de Jesus, o Senhor tem toda a liberdade para caminhar no nosso meio e tratar o nosso coração, começando pelo meu, para que nós possamos entender o valor do que o Senhor fez na cruz por nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo constrange a nossa vida. Paulo aqui está falando nessa carta da dimensão daquilo que Jesus fez na cruz. Será que você consegue entender a dimensão do que Jesus fez na cruz? Será que você consegue compreender um pouquinho do tamanho do amor que colocou Jesus na cruz por nós, mesmo a gente não merecendo? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas muitas vezes a gente acha que consegue entender ou compreender o amor de Cristo por nós, mas na verdade a gente não consegue entender a profundidade ou a dimensão do que Jesus fez na cruz por nós. Quer um exemplo? Feche os seus olhos por um instante. Eu vou te fazer umas perguntas, eu quero que você responda no teu espírito aí, tá? Você morreria pelo seu filho? Muitos responderiam sim. Morreria pela sua filha? Você morreria pelos seus pais? Pensa nos seus pais, você morreria por eles? Se tivesse a oportunidade de trocar de lugar, eles estão lá, indo para a morte, você pudesse chegar e falar, não, deixa que eu vou no lugar deles, morreria pelos seus pais? Morreria pelo seu cônjuge? Será que você trocaria de lugar, se fosse necessário, pelo teu cônjuge? Eu sei que muitos aqui responderiam sim. Continua com seus olhos fechados. Eu sei que muitos aqui responderiam sim. Não, eu morreria pelo meu pai. Eu morreria pelos meus filhos, com certeza. Pela minha esposa, pelo meu marido, eu morreria. Eu quero aprofundar um pouquinho. Você morreria por um assassino? Responde no teu interior isso. Você morreria por um estuprador? Por um ladrão? Será que você morreria por alguém que não tem valor nenhum, por alguém que assassinou? Será que você morreria por alguém que falou da sua vida, que menosprezou você? Será que você morreria por alguém que falou mal da sua vida? Que julgou você? Que atacou pedras em você? Olha aqui para mim. Eu creio que a resposta seria não. Mas nós estamos falando de alguém que decidiu morrer por aqueles que o apedrejaram, por aqueles que o maltrataram, por aqueles que o traíram. Ele decidiu morrer por alguém que não merecia, ele decidiu morrer por mim, que não tinha valor nenhum. Nós estamos falando de um amor que nós não conseguimos entender a dimensão. Nós precisamos aceitar esse amor e procurar viver esse amor, e muitos de nós não vamos conseguir entender a grandeza disso, e é por isso que Paulo fala, o amor nos constrange. Nós não conseguimos compreender a dimensão do que aconteceu. Foi muito grande o que Jesus fez por nós, foi muito imenso. Ele decidiu morrer por todos, para que todos tivessem vida. Por aquele que é mau, por aquele que é bom, pelo assassino, pelo pedófilo, ele decidiu morrer por todos.
Então a gente chega a uma conclusão diante disso, irmãos, nós não conseguimos entender a dimensão do amor de Deus, a gente precisa aprender a desfrutar desse amor, porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, de tal maneira que deu seu próprio Filho, para que nós tivéssemos vida. Mas infelizmente, irmãos, hoje em dia a gente não compreende o valor exato que a Páscoa precisa ter nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque muitos de nós, quando nós estávamos andando, procurando aí alguma coisa, né? E aí a gente vive uma Páscoa comercial. Eu tenho quase certeza que você, ou a maioria dos que estão aqui, reclamaram dos valores do chocolate. Reclamou ou não? Mas eu também tenho certeza que a maioria de nós não pensou que essa é uma data de comemorar o que Jesus fez. Muitos de nós estamos tão focados naquilo que é passageiro e momentâneo, que nós não estamos entendendo e aceitando aquilo que é eterno na nossa vida. Uma data em que nós celebramos a morte do Salvador e a ressurreição daquele que nos deu a vida, e muitos de nós estamos mais preocupados em comprar um chocolate que possa agradar alguém. E para ser bem sincero, sexta-feira passa, sábado passa, domingo passa, e a gente só se lembra lá no fundo que Jesus morreu, só. Isso não tem um efeito curativo, não tem um efeito de tratamento sobre as nossas vidas. E aí a gente se delicia com os chocolates que a gente compra, e eu não estou falando mal aqui, compra mesmo, come bastante. Mas a gente precisa entender, nós precisamos compreender o valor que essa data precisa ter. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas a banalização de datas especiais como essa, como o Natal, estão interferindo na nossa vida de tal forma que a gente se esquece o valor daquilo que Cristo tem que ser nas nossas vidas. E aí, ao invés da gente celebrar a morte e a ressurreição, a gente se alegrar, a gente passar um tempo entendendo, procurando desfrutar, trazendo a nossa natureza para morrer cada vez mais, a gente está preocupado em comprar aquele ovo, que a gente achou caro, mas mesmo assim a gente compra. É ou não é? Estou mentindo? E Jesus, a gente só lembra um pouquinho assim, ó. Mas a razão da Páscoa é Ele. Ele precisa ser o foco da nossa vida. Ele precisa ser aquilo que é na nossa vida, o que era e o que há de ser. A gente precisa aprender a colocar Jesus acima de todas as coisas. Ele morreu por nós para que nós tivéssemos vidas, e a gente está pensando em chocolate. A gente está pensando em tentar agradar as pessoas com um presente. É muito sério isso, igreja. Principalmente nós que entendemos o amor de Cristo, principalmente nós que já deixamos esse amor entrar nas nossas vidas, a gente já entendeu o sacrifício que Ele fez. Mas nós não estamos vivendo a Páscoa como deveríamos viver. Esse louco amor, ele está ficando só numa questão utópica, ele só é algo assim distante, ele não é algo próximo que eu vivo todos os dias, que eu entendo todos os dias, que quando eu acordo, eu entendo que Ele morreu por mim, para que eu tivesse vida. É muito forte isso, irmãos, e a gente está deixando com que o efeito da cruz não seja real nas nossas vidas. A cruz precisa ser o foco das nossas vidas. Eu e você precisamos aprender a não apenas entender o valor da cruz, mas deixar com que ela guie os nossos corações. Jesus morreu na cruz, é a representação do maior amor que a gente pudesse ter, mas quando se fala de cruz, ninguém gosta. Sabe por quê? Porque quando se fala de cruz, se fala de morte. Quem gosta de morrer? Ninguém gosta de morrer. Porque o assunto cruz é um assunto muito complicado da gente ficar falando, porque eu não sei se é só no Brasil que está acontecendo isso, mas existe hoje uma tendência de tem que tudo ser, assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, você tem que tomar muito cuidado do jeito que você age, você pode ofender a pessoa. E Jesus foi pregado numa cruz, ofendido por mim, e eu não posso ouvir uma mensagem de cruz. Eu não posso aceitar que eu seja confrontado por uma palavra tão dura.
E eu confesso a você, irmãos, a gente está muitas vezes perdendo o foco e a essência daquilo que Jesus fez por nós, deixando passar a vida, como se a gente não tivesse valor nenhum, como se a representação da cruz na nossa vida não fosse nada. E ao invés de viver a ação da cruz, ao invés de viver o efeito da cruz sobre nós, a gente vive um dia após o outro como se nada tivesse acontecido. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu não sei se você entende a dimensão do fato de Jesus vir até a terra, mas Deus cria Adão e Eva, eles pecam. O pecado entra no mundo através de Adão e Eva. E aí a gente vê no Velho Testamento uma grande vontade ou uma grande insistência de Deus de tentar restaurar o relacionamento com o homem. Lá em Gênesis 6 você vê a história de um cara chamado Noé, íntegro, homem temente a Deus, fiel. E aí Deus separa ele e a família dele e fala assim, vamos dar um jeito de restaurar esse relacionamento com Deus, comigo, Deus falando, tá? Vamos dar um jeito de restaurar. Noé, constrói uma arca, vai vir água, só sua família vai ficar viva, você vai começar tudo de novo, do zero. O que Noé faz? Constrói a arca, vem o dilúvio. Quando Noé sai da arca, o que ele faz? Ele peca. Porque o coração do homem é corrompido de natureza. Aí você pega Gênesis 12, Deus chama um cara chamado Abraão, e ele fala, não deu certo pegar uma família e fazer tudo de novo, então agora eu vou levantar um povo. E ele fala para Abraão, farei de ti uma grande nação, você vai ter muitos descendentes, e vai ser um povo escolhido meu. Mas o coração do homem é corrupto. Então o povo se perde. E aí Deus levanta Moisés, o povo se perde. E aí Deus levanta os juízes, o povo se perde. Levanta os profetas, o povo se perde. Levanta os reis e o povo se perde. Até que um dia, isso é uma forma de eu entender isso, tá? Se você quiser, aceite como você quiser. Mas eu acho que Deus faz uma reunião no céu. E Ele chama o Espírito Santo, e Ele chama o Filho, Ele fala assim, nós vamos ter que fazer alguma coisa para voltar a ter relacionamento com eles. O plano de redenção vai ter que ser executado daqui do céu, lá na terra não tem como. E aí o Pai envia o Filho. Diante de tantas falhas que aconteceu, Ele decide enviar o Filho. E você conhece a história. Maria fica grávida pelo Espírito Santo, e ela dá à luz a um menino, e esse menino vive durante um tempo. Quando ele tem aproximadamente 30 anos, ele começa a exercer o ministério dele, e ele começa a mudar a vida de pessoas, ele começa a ensinar, ele começa a curar, ele começa a libertar, ele começa a trazer cura para as pessoas que estavam lá, e muitas pessoas são mudadas e transformadas, e ele traz bondade, e ele traz excelência, ele traz vida, só que ainda não era o ápice daquilo que precisava acontecer. Porque o povo não estava precisando de informação apenas, ele não estava precisando de cura apenas, ele estava precisando de alguém que pudesse ser o cordeiro para livrar o homem do pecado. Porque Adão trouxe o pecado, um homem tinha que tirar o pecado do mundo. E aí eu creio que você conhece, né? Jesus está lá no Getsêmani e ele fala assim, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Eu creio que naquela hora Deus Pai falou para ele assim, filho, você ensinou, trabalhou bastante, mas alguém tem que morrer. O preço precisa ser pago. O cordeiro precisa ser sacrificado. Quando a gente fala de Páscoa, a gente está falando disso. De um pai que enviou o seu filho para que alguém que não merece tivesse vida. Isso é Páscoa. É esse o efeito da palavra que precisa vir sobre os nossos corações. De alguém que deixou toda a sua glória, que saiu do lado do Pai e veio para um lugar que as pessoas não reconheceram. Sabe por quê, querido? Porque o homem, desculpa usar essa expressão, tá? Perdoa, mas o homem é sem vergonha.
Quando eu falo homem, eu falo de homem e mulher, tá? As mulheres já deram cutucada aí, ó. Porque eles idolatravam Jesus, mas quando mudou a maré, pastor Álvaro, eles condenaram Jesus. As mesmas pessoas que estavam estendendo os ramos de oliveira para que Jesus pudesse passar no jumentinho, entrando em Jerusalém, e gritavam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Eram as mesmas pessoas que estavam gritando: crucifica, mata ele. Eu vou dizer uma coisa para você, mesmo sabendo disso, ele morreu na cruz. Mesmo sabendo que nós iríamos traí-lo, ele morreu na cruz. Isso é a Páscoa. É essa representação que a gente precisa ter no nosso coração. É esse o louco amor que a gente não consegue entender, mas que a gente pode desfrutar. Romanos capítulo 5. Versículo 6. Abra comigo esse versículo, esse texto. A palavra fala assim: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Esse texto está falando o seguinte, ele está falando, olha, a morte de Cristo nos transformou de pessoas em que Deus iria castigar, em pessoas que são amigas dele. Antes éramos inimigos de Deus, agora através da morte de Cristo, nós somos considerados amigos de Deus. Antes viria castigo sobre a nossa vida, mas a cruz veio, e através da cruz não recebemos mais o castigo. E a gente está pensando em chocolate. Você está entendendo a dimensão do que eu quero trazer para você, irmãos? Essa é uma data para a gente celebrar aquilo de mais ou de maior grandeza que já pode ter acontecido na face dessa terra. E nós estamos pensando naquilo que é passageiro. Ele decidiu morrer por mim e por você só para que a gente pudesse ter acesso ao Pai. Para que a gente pudesse ter liberdade do nosso pecado, para que a gente pudesse ser livre. E eu vou dizer uma coisa para você, não merecíamos. Entendo o que eu vou te falar, querido, você não tem valor diante daquilo que Jesus fez. Eu sei que às vezes a gente gosta de ouvir, né? Não, você tem valor, você tem valor. Claro, quando a gente entende o sacrifício de Jesus, a gente entende o valor que nós temos para Ele. Mas nós não merecíamos. De forma nenhuma merecíamos aquilo que Jesus fez na cruz por nós, mas Ele mesmo assim fez. É interessante, irmãos, porque a gente está falando de cruz, e quando se fala de cruz, se fala sobre levar a cruz. Abra a tua Bíblia comigo em Marcos capítulo 8, versículo 34.
A palavra fala assim, eu vou esperar você achar, pode achar. Marcos 8:34. A palavra de Deus diz assim: então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Peraí, irmãos, a gente está falando de cruz, então vamos falar da cruz que a gente tem que carregar. A cruz que nos traz a vida, a cruz que nos trouxe a paz, a cruz que nos trouxe salvação, cura, ela já teve o efeito, ela já foi, já passou. Mas Jesus está falando para nós aqui o seguinte: você quer uma vida comigo, você quer trilhar os meus caminhos, então tá, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e aí você vai entender o que eu estou falando. Existem 3 aspectos que marcam muito a nossa vida e precisam marcar através desse texto. Primeiro, negue-se a si mesmo. Vida de renúncia. Agora eu vou dizer uma coisa para você, amado. Quando se fala de cruz, ninguém gosta. Porque ninguém gosta de negar a si mesmo. Antes de carregar a cruz, antes de pegar a cruz, eu preciso entender que eu preciso negar as minhas vontades. E negar as vontades, irmãos, está relacionado à renúncia. Ou você acha que Jesus não renunciou para que pudesse carregar a cruz? No Getsemane, quando ele fala, se possível passa de mim esse cálice, ele estava falando da vontade dele. Só que ele inteirou, ele complementou, mas que seja feita a tua vontade, não importa o que eu quero, Deus, importa o que o Senhor quer. Pai, não importa o que eu acho, importa o que o Senhor acha. Mas ninguém quer se negar hoje em dia. Ninguém quer deixar o ego de lado, ninguém quer deixar o egoísmo de lado, porque é muito difícil, é muito chato, é muito constrangedor você negar a você mesmo. Mas o efeito da cruz na nossa vida é esse. Quando você entende que já não é mais você quem vive, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque se Ele morreu, eu morri com Ele. E se Ele será glorificado, serei glorificado com Ele. Só que infelizmente, irmãos, nós não queremos nos negar, a gente só quer ser glorificado. E aí a gente não tem negação na nossa vida. O negue-se a si mesmo passa longe, porque a gente gosta de fazer as nossas vontades. Porque a gente gosta de fazer do nosso jeito, porque a gente gosta de levar a vida do jeito que a gente quer. Mas se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tem que ter renúncia. Carregar a cruz tem um preço. Aí ele continua falando, negue-se a si mesmo, segundo, tome a sua cruz. Sabe o que é legal nessa expressão? Que você tem que ir lá pegar a cruz. Tome a sua cruz, é você ir lá, achar a tua cruz, pegar ela, agora eu vou carregar. Eu estou negando a minha vida, eu encontrei a minha cruz, agora eu vou carregar. Só que muitas vezes, irmãos, a gente acha que cruz é o irmão. Estou errado? A gente até fala, né, cara, aquele irmão é uma cruz na minha vida. Não estamos falando de irmão não, a gente está falando de vida com Deus. Nós estamos falando de pagar um preço, tanto por pessoas como por Ele. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, viva uma vida diferente, viva uma vida autêntica, viva uma vida como Ele viveu. A gente gosta muito da música que ela simplesmente como Jesus, né? A gente, manso como tu, lindo como, simples como, legal, a gente quer fazer milagre como Jesus, mas a gente também precisa aprender a morrer como Jesus. Porque se a gente quer ser como Ele na vida, a gente tem que querer ser como Ele na morte. É isso que é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e carregar. E sabe o que é interessante? O texto, no versículo 35, ele fala, porque quem quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perde a sua vida ganha. Cara, durante muitos anos eu achei que esse versículo tinha sido impresso errado. O cara que traduziu a Bíblia escreveu errado, porque quem quiser ganhar a vida vai ganhar, quem quiser perder vai perder. Mas não, está certo, irmãos. Quer ganhar a vida em Cristo Jesus? Então você tem que aprender a perder.
você tem que aprender a perder. É isso que vai manter a gente na cruz com Cristo Jesus, para nos levar para o dia da glorificação. Só que falar de cruz é difícil, falar de cruz é chato, é complicado, né? Como eu falei hoje aqui, quando você fala de cruz, não tem os aleluia, os glória a Deus, os yes, porque a gente fala, você tem que morrer, daí a gente fala, não gosto, porque Ele morreu. E se nós queremos andar como Ele andou, a gente precisa aprender a entender a Páscoa, e a Páscoa é todos os dias, é carregar a cruz todos os dias, é viver o Evangelho todos os dias, é morrer para si mesmo todos os dias, é renunciar a si mesmo, é negar-se a si mesmo todos os dias, é a cruz que a gente tem que levar. Ele decidiu a cruz por mim e por você. Ele decidiu morrer mesmo a gente não merecendo. Ele sabia que você ia mentir. Ele sabia que você ia roubar. Escuta o que eu estou te falando. Ele sabia que você ia negar Ele. Jesus sabia que você ia rejeitar Ele. Ele sabia que você ia pensar mais em chocolate do que na crucificação. Jesus sabia, irmãos, que no momento que você estivesse sozinho, você ia assistir coisa que não deve. Ele sabia que você ia trair a esposa, ele sabia que você seria uma pessoa ruim, ele sabia que você não merecia, ele sabia que você ia fazer coisas que não são dignas, ele sabia disso tudo. E a resposta dele foi, sim, ele vai me trair, ele vai cuspir na minha cara, ele vai me ignorar, eu vou ficar esperando para ter tempo com Ele, Ele não vai aparecer. Mas mesmo assim eu vou morrer por Ele. Porque eu preciso levar Ele para ter um encontro com o Pai. Ele sabia disso tudo, e mesmo assim Ele decidiu pagar o preço. É isso que a Páscoa tem que ser nas nossas vidas. Você entender que alguém que não errou, 1 Pedro capítulo 3 fala sobre isso, que o justo morreu pelo injusto. Aquele que não cometeu o pecado, pagou o preço por aqueles que cometeram o pecado. E ele sabia que mesmo depois que a gente aceitasse Ele no coração, muitas coisas a gente ia continuar fazendo. Mesmo assim, Ele morreu na cruz. E eu vou dizer para você, quando Ele pergunta para o Pai, se possível, passa de mim esse cálice, na minha concepção, tá? Deus olhou para ele e falou, cara, o Christian precisa que você vá para a cruz. Ele precisa do seu sangue derramado. Porque senão ele não vai conseguir. Ele precisa desse sacrifício, porque senão ele não vai conseguir viver a vida dele. Sabe o que é interessante, irmãos? Jesus é preso, ele é açoitado, ele é chicoteado, ele apanha, ele sofre, os caras colocam uma coroa de espinho na cabeça dele, bate com um caniço, que é um pedaço de cana seca, e aquilo enfia na cabeça dele, ele é crucificado, e ele sofre. Eu vou dizer uma coisa para você, ele sofre, só que às vezes a gente acha que Jesus, no momento da crucificação, virou Deus, a gente acha que ele não sofreu nada, a gente acha que o prego entrou e não, ali ele era Deus, ele não sentiu nada, tomou uma dipirona gospel especial diferente e não aconteceu nada, não aconteceu, não, pelo contrário, ele sentiu o prego entrar, ele sentiu cada chicoteada que ele levou, ele sentiu quando enfiaram os pregos, enfiaram os espinhos na cabeça dele. Existem alguns estudos que falam que, olha, 90% da humanidade não aguentaria o que ele suportou. Antes de chegar no momento da crucificação, já teriam morrido. Se você tiver curiosidade, acesse um site e procure lá, Morte Clínica de Jesus. Você vai entender o que Jesus passou na cruz por mim, que não merecia. Você vai entender que cada chicotada ele estava levando, porque eu, que era merecedor, não ia levar. E ele estava pensando em nós.
É isso que é a Páscoa, irmãos. Foi por mim e por você. E desculpa te falar desse jeito, mas a gente fica pensando em chocolate. Enquanto o Rei dos Reis decidiu deixar sua glória, vir até a terra e morrer por pessoas que não mereciam. Sabe o que é interessante? Jesus disse 7 frases quando ele estava na cruz. Todas as 7 frases que ele falou nos ensinam algo. Até na cruz, no meio do sofrimento, do maior sofrimento, ele estava ensinando a gente. Jesus fala assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Você já imaginou? Tudo que fizeram com ele, bateram, apedrejaram, fizeram, imagine, cuspiram. Tiveram que, ele atravessando aquele caminho, e as pessoas xingavam ele, menosprezavam ele. É claro que os filmes não mostram dessa forma, mas Jesus foi crucificado nu, imagina a vergonha. E lá na cruz, pregado, sem conseguir respirar direito, porque ele, todas as vezes que ele foi falar uma dessas frases, ele tinha que apoiar, os seus pés estavam pregados, tinha um prego nos pés, e as mãos estavam pregadas, então para que ele pudesse ter ar, para que ele pudesse respirar, ele fazia força nos pregos, para poder falar. Cada uma dessas 7 frases, ele teve que tirar força do mais impossível, para poder ensinar algo para nós, mesmo no meio da maior crise que ele estava enfrentando. E ele olha e fala: Pai, perdoa eles que me maltrataram, perdoa eles que me mataram, perdoa eles que me machucaram, perdoa eles que me humilharam. Imagina o tamanho do perdão de Jesus por nós. Aí um ladrãozinho que estava do lado dele começa a conversar. Eles têm uma discussão entre ladrões, porque Jesus foi morto no meio de criminosos. E aí um dos ladrões fala para ele assim: olha, eu acredito em tudo que você falou. Eu acredito. Sabe o que Jesus falou para ele? A segunda frase que Jesus fala, Jesus olha para aquele ladrão, um ladrão. E ele fala para ele assim: em verdade te digo, hoje você estará comigo no paraíso. Você já tentou manifestar esperança no meio da crise? Jesus crucificado, morrendo, a sua pele estava rasgando, a sua carne estava rasgando, na verdade já estava quase tudo rasgado. E ele olha para alguém que não tem esperança no meio da crise, e ele olha e fala: fica tranquilo, eu sou a tua esperança. A terceira frase que ele fala, ele vê João e Maria juntos ali, e ele fala assim para mulher, para Maria: esse é o seu filho. Aqui ele está falando de responsabilidade, cuidar de pessoas. Depois Jesus fala: tenho sede. Sabe o que representa isso? A humanidade dele. Ele era homem. Sabe o que os guardas fizeram com ele? Molharam uma esponja num vinagre. Imagina um vinagre estragado. Olha o que as pessoas fizeram com ele. A quinta frase que ele fala está relacionada ao sacrifício que ele fez. Ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Vou dizer uma coisa para você: não bastasse apanhar, não bastasse ser chicoteado, não bastasse sofrer como sofreu, receber uma coroa de espinhos, ele ainda recebeu sobre ele todos os pecados da humanidade. Você já pecou e se arrependeu? Fica aquele sentimento ruim? Não fica um peso, você se sente mal, algo assim dentro de você que você, poxa vida. Agora você já imaginou passar sobre você o pecado de todas as pessoas do mundo? Foi isso que passou por ele. E aí depois Jesus
fala aquela expressão conhecida, né? Tetelestai. Ele fala, está feito, Deus, está consumado. E aí a última frase que ele fala, eu creio que ele olhou para os céus. E ele fala assim, a ti, meu Pai, eu entrego o meu Espírito. Eu fiz o que tinha que fazer. Jesus não disse em momento nenhum, Pai, eles não mereciam. Jesus não disse em momento nenhum, Pai, eles vão se preocupar com coisas tão banais, não precisa disso tudo. Não. Ele falou, eu fiz o que tinha que fazer. Morri por eles. Mesmo eles não merecendo, eu morri por eles. E nós estamos preocupados com coisas passageiras. E nós estamos preocupados, irmãos, com coisas banais. Eu não estou falando que você não pode comprar o chocolate que você quer e comer. Faça isso. Não tem problema não. Mas entenda que a Páscoa é muito mais do que um coelhinho. Porque não foi o coelhinho que morreu lá na cruz. Foi o Rei da Glória, que deixou tudo. Agora, você sabe o motivo disso tudo? Sabe o motivo disso tudo? Você. Sabe quem que ele pensou lá na cruz? Em você. Sabe quando ele levava a chicotada, em quem que ele estava pensando? Em mim. Ele estava pensando em mim. E ele estava fazendo isso porque eu não conseguiria. Porque era para mim ser chicoteado. Porque era para mim ser morto. Porque era para mim sofrer. Mas ele decidiu tomar o meu lugar. Isso é a Páscoa. Esse é o louco amor que a gente precisa entender nesse tempo. Essa é a loucura que a gente precisa trazer para nós, que a gente precisa entender. A cruz é a maior demonstração do amor que pode se imaginar.